É o seguinte, eu fui no ChatGPT e eu perguntei pra ele quais são as maiores dúvidas sobre escrita da história. E eu tô aqui pra solucionar cada uma delas. Esses dias eu encontrei a minha primeira tentativa de escrever um livro. E basicamente ela era horrível, não tinha o que fazer. Mas por que que ela era horrível e por que que ela funcionava ainda partes que foram deixadas pro processo final? Bom, basicamente a pontuação e a gramática e a ortografia são coisas que não importam muito. No começo, quando você está fazendo algo novo, quando você está trabalhando em algo que você acabou de começar, não importa muito a forma como você cuida das coisas, não importa muito se as suas palavras são bonitas, se não são, se a pontuação ou a acentuação tá certa ou se tá errada. O primeiro momento que você tem, que você pega pra escrever alguma coisa, é de qualquer jeito. Não faz diferença. Porque aquela história não vai pro final. Você tem que primeiro, quando você tem uma ideia, quando você tem alguma coisa, você pega um documento no Word, você abre e escreve tudo que você tem. Bota pra fora, com a situação da pior forma possível, mas escreva, entende? Só bota essas coisas pra fora. Não fica se preocupando se a situação tá boa ou se tá ruim. Você precisa botar suas ideias primeiro. O estilo de escrita é algo muito complicado de se desvendar. Na verdade, é algo que eu mesmo, até hoje, tenho algumas dificuldades quanto a isso. Mas se você ler as minhas histórias, você vai perceber que existem padrões. E padrões entre criação de personagem, desenvolvimento de mundo, criação de mundo. E isso é normal, mas isso você pega com a experiência. Não é como se você fosse começar a escrever sua primeira história na vida, aí lá no futuro as pessoas olham pra você, nossa, quando o Pedrinho começou, ele tinha essa tal particularidade que seguiu por todas as obras dele de uma forma bem constante. Provavelmente isso não vai acontecer. Provavelmente lá na segunda ou terceira obra você vai descobrir algum padrão que você faz, alguma coisa que é legal que você evoluir ou diminuir, aumentar, não sei. Mas você não deve ficar preocupado com o estilo de escrita que você tem, se você leva uma forma melhor ou uma forma mais devagar para escrever, não sei. A forma que você encontra desde que você escreva, que você bote suas ideias para fora, é a que mais importa, entende? Eu já vi vários métodos diferentes que as pessoas usam pra produzir, escrever ideias, pra ter ideias, pra organizar elas. Mas quando chega na organização de ideias, o problema não é que você não tem ideias, mas que você tem ideias demais e você não sabe como arranjar elas. Na primeira vez que eu escrevi uma história, ou uma história levando a sério como escritor, eu peguei uma folha de caderno e eu anotei de 1 a lá vai bolinha as ideias que eu tinha na minha cabeça. Apenas com um título rápido. Roger gosta de salame. E aí depois o salame vira um monstro e ataca o Roger. Roger se defende com a espada. E aí eu fui listando 1, 2, 3, 4, 5 e botando detalhes. Aí eu vejo que eu tenho uma história cheia de buracos. Eu tenho o Roger gosta de salame, o salame que vira um monstro e o Roger se defendendo com uma espada. De onde veio a espada do Roger? Quem é o Roger? Por que o salame virou um monstro? Você tem que entender que existem pontos e pontos. Então, quando você lista as ideias que você tem, você vai começar a perceber o buraco entre os seus pontos, das suas ideias. E aí que você começa a conseguir conectar cada um desses pontos. Você começa a conseguir trabalhar de uma forma melhor. Ultimamente, a técnica que eu tenho tentado usar é a da folha em branco. Eu tenho uma história nova que eu estou escrevendo atualmente, o Projeto Jardim. Se você quiser saber mais informações sobre, você pode ir lá no meu Instagram, @KevinPGomes vai estar lá, você pode aprender um pouco mais, entender um pouco mais sobre essa história e direto eu posto algumas coisas lá como eu escrevo sobre. Então, assim que eu estou organizando minhas ideias, eu pego uma folha em branco e eu separo em 3 colunas. E por bolinha em bolinha eu vou botando todas as ideias que eu tenho na minha cabeça. Se elas vão ficar ou não, isso são outros 500. Eu boto tudo que eu tenho e listo em ordem cronológica. Então, não, o salame não vira um monstro antes do Roger gostar de salame. O Roger não pega a espada antes do salame virar um monstro. Primeiro o Roger gosta de salame, depois o salame vira um monstro e depois o Roger se defende com a espada. Então você tem que botar essa linha fixa de 3 pontos, cronológica, para você conseguir trabalhar melhor com suas ideias. Tenha isso na sua cabeça quando você for organizar as suas ideias. Vocabulário é uma coisa bem interessante de você falar sobre, que é algo bem divertido, porque você tem que estar se alimentando a todo momento. Você corta cabelo, você a todo momento tá vendo vídeos no Instagram sobre os novos cortes, sobre o que as outras pessoas estão fazendo, sobre o que a concorrência está fazendo. Você que é jogador de futebol, a todo momento você está vendo vídeo de outros jogadores que você vai enfrentar para você entender como é que eles jogam, para você estar sempre alimentado daquele assunto. E a mesma coisa quando você é escritor. Você tem que ler livros de escritores que escrevem parecido com você,
livros de escritores que não escrevem nem um pouco a ver com você, para que você possa pegar algo novo que dá para encaixar no seu estilo de escrita. Você tem que estar sempre se alimentando, não apenas de livro, mas de filmes, de séries, de desenhos, tudo o quanto você conseguir de desenvolvimento de história, daquilo que é o seu estilo de escrever, consuma, porque vai valer muito a pena para você. Você tem que se alimentar a todo momento daquilo que vale a pena você receber mais conhecimento. Então, sempre que você tiver algo novo para aprender, sempre que você tiver algo novo para consumir, consuma com a mente de construir e não ser consumido, entendi? Escrita criativa é aquilo que eu me dedico. O meu livro escrito na Amazon, ele se chama Aurora da Destruição, e ele é um livro de 5 contos diferentes, todos baseados na escrita criativa, onde você tem personagens, tem um plot, e você lida com essa história até do começo ao fim, basicamente contando cada um dos pontos que acontece e tudo mais. E aí você já sabe como é que funciona. O Harry Potter é uma escrita criativa, sei lá, Percy Jackson, você conhece a escrita criativa. Aí que tá, eu vou fazer um vídeo especial só pra falar sobre esse assunto, porque é um assunto bem extenso, e eu gosto pra caramba de conversar sobre, se eu fosse conversar aqui o vídeo ia ter 27 minutos. Mas enquanto eu ainda não tenho esse vídeo pronto, quero falar um pouco pra vocês sobre. Basicamente, se você quiser estudar sobre escrita criativa, você vai ter que estudar sobre desenvolvimento de personagem, criação de mundo e diálogo. Tendo essas 3 coisas, você consegue liderar isso bastante tranquilamente. É claro, o desenvolvimento. Existem várias formas de se produzir uma história, de se produzir um problema e tudo mais, e você pode estudar cada uma dessas formas, e é isso que eu vou falar no meu vídeo. Então fique de olho, você já pode se inscrever agora no canal, para quando esse vídeo lançar, você já ficar de olho e receber. Você gosta de escrita, você gosta de ouvir mais e aprender sobre histórias, você pode se inscrever aqui no canal, é de graça, e você vai ficar bem satisfeito de conteúdo sobre livros e escritas. Basicamente, aqui entra um ponto muito importante. Se você escreveu a sua história, você se dedicou, sei lá, 3 meses ou até 2 anos, às vezes as pessoas demoram para escrever uma história, dependendo do tamanho dela. Se você se dedicou tanto a escrever aquela história, e agora você chegou ao ponto final, mas você não tem certeza se tá bom, basicamente você já leu 30 vezes pra você e você acha que tá bom, ou tá meio mais ou menos, entregue pra outra pessoa. Um amigo seu que gosta de ler, um professor de português que você tenha, não sei, alguém que você conheça que seja de opinião confiável. Que de preferência não seja um parente seu que vai te dar, nossa, parabéns, te dar um tapinha nas costas. Ou algum amigo muito próximo que vai só, tipo, falar aquilo pra te agradar. Procure opiniões neutras que vão realmente falar a verdade. E quando as críticas vierem, não fique bravo, mas aceite as críticas e entenda elas, como é que você pode usar elas para poder melhorar o seu processo criativo para a próxima vez. E basicamente você tem que sempre se fazer a pergunta no final: eu leria isso? Eu compraria esse livro e gostaria dele? Esse seria o meu livro favorito? Se essa resposta for sim, então você está num caminho muito bom. Se a resposta dos outros for sim, então você está num caminho melhor ainda. Porque muitas vezes a gente pode ter uma ótica sobre o nosso livro, porque foi algo que a gente criou, a gente tem um amor, mas a ótica do outro que está do lado de fora pode ser diferente, ele pode levantar pontos muito interessantes. Então sempre tenha uma pessoa para opinar sobre e se pergunte se aquilo é realmente bom, se você leria aquilo. Porque não vale a pena você fazer uma coisa que você não gosta, os outros também não vão gostar. Esse aqui é o penúltimo ponto, formatos e gêneros diferentes. E aqui entra uma coisa muito legal, que eu já até falei um pouco pra vocês anteriormente, no vocabulário. Basicamente, quando você lê coisas que são de gêneros e formatos diferentes daquilo qual você escreve. Eu escrevo escrita criativa, eu faço histórias em formato de aventura, fantasia, ficção científica. Esse é o meu estilo. Mas existe poesia, existe, sei lá, música, existe escrita criativa também, só que de terror ou de romance. E são coisas que às vezes eu preciso abordar. Porque às vezes eu tenho a minha história de aventura, mas tem um casalzinho que gostaria de aprender um pouco mais sobre romance pra poder botar dentro deles. Ou às vezes os heróis, o Jorge foi buscar poder e ele foi pra Terra dos Elfos. E os elfos recebem ele com um cântico. E aí eu tenho que aprender a escrever cânticos, a escrever músicas pra poder botar dentro de um contexto que fique bom no meu livro. E aí que tá, você precisa sempre estar se alimentando pra poder você entender explicar a mesma mensagem em diferentes formatos. O livro mais vendido da história é a Bíblia. Mas qual é o ponto principal de trazer a Bíblia à tona? A Bíblia tem 3 estilos literários diferentes e vale a pena a gente falar um pouco sobre: narrativa, poesia e literatura profética. São 3 formas diferentes de passar a mesma mensagem. O que chama tanto a atenção dos historiadores e daqueles que estudam a Bíblia, falta de
buracos na Bíblia. A Bíblia tem sempre uma cronologia certa e trata sobre o mesmo assunto durante aquele tempo inteiro de muitas páginas. Para você que já tentou ler a Bíblia, é muito grande. E como é que ele consegue fazer, os escritores conseguiram fazer, para poder manter a mesma mensagem em diferentes formatos? É isso que você tem que estudar. Quando você entender como é que se passa uma mesma mensagem por diferentes formatos, você vai conseguir trabalhar bem melhor a sua obra. Porque vai chegar um ponto onde você vai precisar um cântico, como eu já falei, ou você vai precisar de uma profecia. Se não me engano, em todos os livros do Percy Jackson tem uma profecia diferente. E é muito interessante, porque o Rick teve que estudar profecias, teve que estudar esse estilo de poesia para poder passar isso. E a Bíblia é um livro que faz isso muito bem. 30% da Bíblia, 1/3 da Bíblia, é feito de poesias. Outro 30% é feito de narrativa. E o resto é feito de literatura profética, que é literatura sobre o futuro. Então vale muito a pena você estudar livros que sejam assim, livros que sejam em estilos diferentes, passando a mesma mensagem. Como que a gente lida com o bloqueio criativo? Aqui está a técnica perfeita. Não lide. Simples. Não lide. Você não pode dar essa pressão toda pra você mesmo. É claro, você tem que terminar o seu livro num prazo que te deram de, sei lá, 2 meses, daqui 2 meses. E você tá num bloqueio criativo já tem 2 semanas, você não consegue escrever nada. Tira a pressão de você mesmo. Se dê umas férias. 1 semana de férias. Assiste um filme. Lê um livro legal que pareça com o seu livro ou não. Mas tire a pressão dos seus ombros. Quando você está escrevendo muito, nossa, isso aqui tá muito legal. E você terminou um capítulo, para ali. Entende? Você não precisa escrever mais do que você realmente quer. Seja aos poucos, entende? Trabalha um pouco, descansa, aproveita o tempo, dá uma olhada nas suas ideias antigas, passa um dia só para ler o que já foi escrito, passa um dia só para analisar suas ideias antigas, aquilo que foi descartado, por que foi descartado, e vai com calma. Você não precisa correr acima, só se você tiver um prazo, é claro. Mas se você tiver um prazo, ainda assim dá para você manejar o tempo que você tem. Trabalha com o tempo que você tem. Se você tem, sei lá, 2 horas para escrever no seu dia, escreve durante aquelas 2 horas da melhor forma que você tiver. Analisa suas ideias, faz tudo que você precisa fazer, e se sobrar mais 30 minutos além daquelas 2 horas, descansa aqueles 30 minutos. Não escreve mais do que você escreve normalmente, para que você não se consuma, para que não dê burnout, para que você não alcance o bloqueio criativo. E não se bote essa pressão toda. Você tá tudo bem, você consegue trabalhar bem, você vai alcançar o seu objetivo, desde que você trabalhe com segurança, com constância, com planejamento. E aí você consegue fazer a coisa certinha, do jeito que você vai querer, do jeito que você vai gostar. Enfim, esse é o vídeo. Essas foram algumas das dúvidas, das maiores dúvidas sobre a escrita. Se você tem alguma dúvida que popou na sua cabeça, bota aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz em responder as suas perguntas no próximo vídeo. E basicamente ainda estou devendo para vocês agora um vídeo sobre escrita criativa e conversar um pouco mais para vocês sobre escrita e tudo mais. Eu gosto pra caramba sobre isso e às vezes eu falo pouco nesse canal. Então, aqui tá um espaço para falar um pouco sobre. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like, que eu vou ficar muito feliz em ver aqueles dedinhos felizes em números grandes. E comenta aqui as suas dúvidas para os próximos vídeos. Me segue @KevinPGomes para você acompanhar sobre o projeto, sobre o Jardim, o projeto do Jardim, que é o projeto que eu estou escrevendo no Literário atualmente. E aqui no link da descrição vai ter o link para você comprar A Aurora da Destruição, que é um livro que eu escrevi faz algum tempo. Um beijo e até a próxima. Tchau!